Se eu não tenho dinheiro guardado para me manter naqueles dias que a loja não tem dinheiro, e isso vai acontecer, o que, que vai acontecer? Leandro, vou te fazer uma pergunta também, que tu ensina muita gente sobre isso. Encarte de papel no período natalino, funciona? Funciona, já. Para verdade, encarte funciona, mas ele hoje funciona mais em lojas muito grandes. Por quê? Deixa eu explicar o porquê. O encarte antes, eu pegar uma lojinha que vendia, sei lá, 200 mil e botasse o encarte, a venda subia 40%. Então, 200 mil, 40%, a venda subia a 80 mil. E aí, 80 mil fazia sentido o cara ter um encarte. Mesmo assim, produzir encarte, porque é caro produzir, é caro imprimir, é caro distribuir. Quase o preço que você gasta para imprimir é o preço que você vai gastar para distribuir ele e botar nas casas das pessoas. Então, quando você é muito... E aí, isso dava 40%. Hoje, depois da pandemia, que também mudou um pouco o hábito brasileiro, porque durante a pandemia as pessoas não queriam pegar o papel, porque eu estou dando papel, toquei no papel. Podia estar com vírus, você ia pegar, então ninguém queria pegar papel. E aí o encarte digital ficou muito forte. A gente tem feito testes e o encarte físico dá certo. Só que hoje o resultado é 10%, 15% ali de aumento. E aí, por exemplo, numa loja que fatura 200 mil, não faz sentido. Esses 20 mil no mês inteiro, um encarte, se demole, você vai gastar 2, 3 mil para produzir e a conta não fecha. Quando a gente fala de lojas muito maiores, isso faz sentido. Agora, para o final de ano, faz sentido, dependendo, você fazer um encarte para aquela semana ali de Natal e Ano Novo, você fazer um encarte com tudo. E aí com todos os produtos natalinos, com toda a linha de bebida e vinho e destilado, com todos os produtos de Natal, com a variedade que você tem de panetone, mas é um encarte muito mais de mostrar o que você tem do que necessariamente o encarte de rasgar preço. Então, encarte muito, o cara fala, nessa loja tem isso? Entendi, nessa loja tem cidra, nessa loja tem espumante zero álcool, nessa loja tem tal coisa, que normalmente a pessoa não tem certeza se vai. Eu me lembro de, quando eu era muito ferrado, eu não tinha dinheiro, era muito ferrado. E aí, na época de Natal, me lembro disso, né? Eu e Natália rodando os supermercados para comprar as coisas. E a gente não encontrava. Então, por exemplo, eu não bebia álcool. Aí eu queria comprar uma cidra, um espumante sem álcool, que é uma cidra, né? Para brindar. E eu não achava. E eu rodei, sei lá, uns 7, 8 supermercados. Eu entrava no supermercado e não tinha. Aí um tinha castanha, no outro não tinha. Um tinha pistache, no outro não tinha. E aí... O pior problema de quem tá indo, e eu tava indo de última hora, não era igual você não achava os produtos. Então, por exemplo, uma das coisas que eu falo pro cara fazer, uma sacada que eu falo pro cara fazer no final de ano, é mostrar que ainda tem. Então, por exemplo, durante o dia 24, fazer stories, fazer status do WhatsApp, abrir live falando assim, ainda tem isso, ainda tem isso, ainda tem isso, ainda tem isso. Porque no final das contas a dúvida é, será que ainda tem? Então, pode vir, tem espumante, pode vir, tem panetone, pode vir, ainda tem Chester, pode vir, porque são os produtos que o cara quer comprar para ir pro dia, né? Pode vir, tem guardanapo. Nossa, tem lugar que tem guardanapo, gente. Já tô falando da ruptura nos descartáveis. Até porque a maioria das empresas não se preocupa em ter algum estoque desses itens que eu acabei de falar. Ninguém quer lavar louça no Natal e Ano Novo. Sim. As pessoas querem... E se você não vender, porque você não expôs direito. Porque as pessoas esquecem de levar. Por isso que eu falo de montar o ponto extra de descartável, por exemplo. Muito bom. Isso aí é uma dica que vale milhões, talvez, milhares. Quem está ouvindo agora, antes do Natal, tem que aproveitar. Uma outra coisa também, Leandro, que eu sempre falo também, que o pessoal tem que tomar bastante cuidado, né, em dezembro. Como é um período que a gente vende muito, né? Então, sempre que possível, ele aproveitar esse momento, né, para fortalecer o caixa dele, né? Ele fortalecer o capital de giro dele, porque em todos os nossos fechamentos e muitas vezes, né, que a gente trabalha lá com nossos alunos, muitos deles têm pouco ou nenhum capital de giro. Certo. E aí, o que acontece? Quando chega em alguns momentos do ano ou até mesmo dentro do mês, né, esse dinheiro faz falta. Então, assim, uma dica que eu deixo aqui, olha, aproveita o mês de dezembro, que você tem uma sazonalidade que você vai vender mais, e já guarda alguma coisa para constituir o seu capital de giro, que você vai usar ao longo de 2025. E se possível,
é o momento de dar uma queimada no estoque. É o momento de você dar uma diminuída de estoque para fazer dinheiro ali. Sim. Você entrar no ano seguinte já com caixa, como você falou, né? Exatamente. E aí por quê? Porque nesse momento, quando, né, acontece, normalmente às vezes, entrou mais dinheiro, eu vou gastar mais dinheiro, eu vou usar para isso. Não. Lembre-se que se você não tem ainda um capital de giro, o capital de giro ele tem que ser um mantra para a gente, que é empresário e dono de mercado, né? Às vezes a gente vive uma ilusão, como a gente vende todo dia, né? Então a gente tem aquele negócio, eu tô sem dinheiro, 8 horas da manhã. Aí quando chega 9 horas da noite eu tenho 30, 40, 50 mil. Então a gente acha que a gente não precisa de capital de giro, mas pessoal, toda empresa precisa de capital de giro. Então assim, a venda ela é essencial para o nosso segmento, né? O faturamento, apesar de ser uma medida de ego, mas o faturamento ele tem que existir para o segmento de varejo, porque a nossa margem é baixa. Porém, então você ganha no volume, você tem que girar o dinheiro. Então a venda ela tem que existir, porém as oportunidades e ganhar dinheiro de fato, ele só acontece quando você gerencia o seu caixa, né? Ou seja, aquela história do caixa é rei é por causa disso. Mas como é que eu gerencio meu caixa, Jean? O primeiro passo é eu ter um capital de giro. Se eu não tenho dinheiro guardado para me manter naqueles dias que a loja não tem dinheiro, e isso vai acontecer, o que vai acontecer? Eu vou me endividar. Eu costumo dizer que o caixa tem que ser obeso, assim, se possível, com aquela gordura escorrendo de tanto obeso que ele tá. Exatamente. E o mínimo mínimo de 10% para pagar a conta. Pagar boleto, 10%. 30% para você ter uma vida tranquila. Isso. E um faturamento mês para você poder já fazer os investimentos que você quiser. Sim. E ter uma vida realmente tranquila. Mas é menos de 30%, você provavelmente em algum momento você vai ter dificuldade financeira. 10% é só para pagar boleto. Então, se eu vendo 1 milhão, 100 mil. Se eu vendo 10 milhões, pelo menos 1 milhão. E assim sucessivamente. Vendo 20 milhões, pelo menos 2 milhões. E assim sucessivamente. O que a gente vê lá no nosso fechamento, e acontece muito no final do ano, né, e janeiro. Às vezes o empresário, dono de supermercado, ele vem, às vezes até consegue separar, guardar um capital de giro. Só que quando chega novembro, dezembro, ele acha que, como ele vai vender muito, ele vai vender muito tudo. Né? E aí ele desanda a comprar. Então aqui muitas vezes aquele capital de giro é totalmente mobilizado no estoque, mas que não vai vender em dezembro, né? Você não imobilizou num produto de giro rápido. E aí é o que a gente estava falando. Aí chega janeiro que tem boleto pra caraca para pagar, aí você vai falar, caraca, eu comprei vassoura para vender 1 ano. Eu comprei caixa de fósforo para vender 2 anos, mas estava na promoção, né? Vela 7 dias, 7 noites para 3 anos. Então, assim, o dono de mercado ele tem que ter uma compra assertiva, né? Não é na emoção, a compra tem que ser na razão. E aí, depois que você tem o seu capital de giro, aí você pode até formar o que eu digo assim, que é um fundo ou uma reserva de oportunidade. Sim. Aí tudo bem, pode chegar, direcionar lá 3, 4, 5%, é uma reserva de oportunidade. O café tá barato, compra o café. O açúcar tá barato, compra açúcar. Porque se você não vender, ou se esse produto ele simplesmente estabilizar o preço ou cair, aconteceu agora em setembro, o leite vai subir, todo mundo saiu comprando leite. O leite estabilizou e baixou. Aí em outubro deu outra puxadinha, mas quem comprou nesse vai e vem, né, parece uma bolsa de valores, né? Mas teve gente que teve prejuízo, tá? Não, teve coisa que subiu sim, o boi subiu, o café subiu, mas, então se você comprou antes, beleza. Mas se você não tiver dinheiro para pagar esses boletos do seu bom negócio, você vai tomar prejuízo, né? Então aproveita o dono do mercado para ele fazer um capital de giro, manter esse capital de giro. Todo mês, quando ele faz o fechamento, o dinheiro que eu comecei o mês é o dinheiro que eu terminei. Por quê? Sim. O lucro que sobra de verdade, se eu comecei com 500 mil, tem que terminar 500 mil, se eu terminei com 550 mil, 50 mil de fato foi alguma coisa que entrou a mais no meu caixa. Então a geração de caixa, né? Então é muito importante que a gente esteja vendo isso todo dia. Todo dia. A compra ela é racional. Então se eu for na emoção, eu posso ferrar minha loja em dezembro.